buenas noches, compañeros del gremio, compañeros mecánicos de los diferentes gremios amigos y todo el público aquí presente. Como presidente del gremio de maestros mecánicos de Pichincha, quiero darles la cordial bienvenida acá, a la Casa del Mecánico, que es la casa de ustedes. Pues me siento muy satisfecho de tenerle nuevamente acá al ingeniero. A los 3 años creo que regresa nuevamente a dar una charla aquí. De igual manera al señor Heredia. Gracias por tomarnos en cuenta para este tipo de charlas. Yo soy la persona que envío a todos los chats de mis compañeros, a compañeros amigos, para que asistan a estas charlas. Compañeros, espero de que esta charla sea de su agrado y de algo les sirva para ustedes. Dejo con ustedes al ingeniero, quien es representante de la firma NGK. Gracias por asistir, compañeros. Buenas noches con todos. Mi nombre es Jaime Contreras y conjuntamente con Pablo Heredia somos los responsables por el manejo de la marca NGK aquí en Ecuador. Quisiera presentar mi agradecimiento al sindicato. Como dijo muy bien su presidente, es la casa de ustedes, es nuestra casa. Nos sentimos muy a gusto de estar aquí, brindando capacitación, brindando conocimiento, que es nuestra forma de retribuir a ustedes la confianza que han generado en nuestros productos. Gracias a ustedes somos líderes indiscutibles de mercado con todos nuestros productos aquí en Ecuador también. Así que queremos aprovechar la presencia del ingeniero Hiromori Mori. Él es un técnico de nuestra fábrica de Brasil. Es un técnico que recorre casi toda América, sus responsabilidades de México hasta la Patagonia. Y en esta oportunidad tenemos el gusto de tenerle aquí en Quito. Entonces, no podíamos dejarle ir al ingeniero Mori a Brasil sin tener esta conferencia aquí para ustedes, señores mecánicos de Pichincha y de Quito. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, esta es la oportunidad de resolverlo. El ingeniero Mori tiene todo el conocimiento necesario para resolver todas sus dudas, ¿sí? Así que siéntanse a gusto, siéntanse en casa, que esta sea una conversación de amigos y sobre todo nuestro deseo es que ustedes salgan de aquí con mejor conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos un país mejor. Queremos unos profesionales mejores, unos técnicos mejores. Es la única forma de salir adelante. Así que les agradezco su presencia, demuestra el interés que tienen en capacitarse y eso es muy loable. Así que muchísimas gracias y les dejamos al ingeniero Mori. Muy buenas noches. Mi nombre es Hiro Mori. Trabajo en la planta de NGK de Brasil. Usted habla Hiro Mori, es muy difícil. No, puede hablar Hiro, no hay problema. Si tiene alguna duda, no es una charla. Estamos hablando de productos. Si tiene una duda, por favor. Hiro, no comprendí. Tengo una duda. Sean todos bienvenidos. A mí me gusta mucho Ecuador, me gusta mucho Quito. Es un placer estar acá com ustedes. NGK agradece sua presença. Por favor, pongan su teléfono en módulo silencioso. Hoy nosotros vamos a hablar de la planta, de bujías y también de precalentadores. Acá es la planta de NGK de Brasil. Nosotros estamos ubicados en Mogi das Cruzes, cerca de 60 kilómetros de São Paulo. Les comento que en Grupo NGK, nosotros tenemos 3 plantas productivas de bujías en Japón. Fuera de Japón tenemos 14 plantas de bujía. Solamente la planta de Japón y la planta de Brasil tiene todo el proceso productivo de bujía. Para usted hacer una única bujía, usted necesita de todas estas edificaciones acá, más esta edificación acá, para hacer una única bujía. Son más de 160 procesos, desde el polvo hasta la bujía pronta.
Acá también tenemos departamento de cable y departamento de bobina de encendido. Y acá, departamento de engenharia, donde hacemos desarrollos con ensambladora. Algo que en NGK cada vez más estamos hablando es el tema de medio ambiente. Então, la planta, nosotros tenemos una usina solar, más o menos 10% de la energía que usamos en la planta es renovable. Então, NGK siempre está trabajando para mejorar el medio ambiente. Para nosotros, esto acá es muy importante. Muchos hablan para mí, Hiro, ¿o qué es NGK? NGK es Nippon Gaishi Kaisha. Ustedes compreenderam, ¿sí? ¿Sí? Es empresa japonesa de aislador. Aislador é a parte branca de la bujía. Então é empresa japonesa de aislador. E também temos a marca NTK. NTK é mais fácil. É Nippon Tokuyo Tokushou Kaisha. Agora vocês compreenderam, sim? Aí você habla, Hiro, que essa NTK é empresa japonesa de cerâmicas técnicas. Aí você habla, Hiro, mas qual a diferença da marca NGK e da marca NTK? Quando nós falamos de bujías, cables, bobinas, precalentadores, estamos falando da marca NGK. Quando nós falamos de sensores de oxígeno, sensores de cascavelhos, sensores MAP, sensores MAF, sensores de temperatura, sensores de revoluções, estamos falando da marca NTK. É a mesma empresa, não há distinção. Solamente linha de produtos distintas. Nossa empresa tem sua fundação em 1936 em Nagoya, Japão. E estamos ubicados em Brasil desde 1959. A primeira planta de NGK fora de Japão é a planta de Brasil. Acá temos as plantas e oficinas de NGK. Como falei para vocês, nós somos uma multinacional japonesa. E temos 4 centros de desenvolvimento. Temos um em Japão, que é responsável por a parte de Ásia. Temos em Europa, em Alemanha, que é responsável por a parte da Europa. Temos Estados Unidos, que é responsável por Estados Unidos, Canadá e México. E temos NGK do Brasil, que é responsável por toda a Sudamérica. E quando nós falamos de capacitação, NGK de Brasil é responsável desde México hasta Patagônia, incluindo América Central. É responsabilidade de NGK de Brasil. Les comento algo que é muito interessante. Nós sempre falamos que a tecnologia de Japão é boa, a tecnologia de Europa é muito boa, pero em Sudamérica, nós temos desenvolvido acá em Brasil etanol, os autos que utilizam etanol. E etanol é um combustível ecológico e muito bueno para se utilizar em los coches. Então, em Sudamérica, nós também temos tecnologia de combustível que protege o meio ambiente. Isso é muito bueno. Acá, onde hacemos exportação, nós hacemos exportação para toda a Sudamérica, Estados Unidos, México, Europa e também para Japão. A única planta de NGK que pode exportar para Japão é a planta de Brasil, porque em Brasil temos a mesma qualidade que temos em Japão. Aí você fala, Hiro, por que uma bujía hecha em Japão é mais custosa que uma bujía hecha em Brasil? Porque Japão está acá, para sair de Japão e chegar acá em Equador é muito lejos, então é mais custoso. Sair de Brasil para Equador, menos custoso. Por isso que uma bujía de Brasil é menos custosa que uma bujía de Japão. A qualidade é a mesma, não há distinção. Em Brasil, nós somos provedores de ensambladoras. Aí você habla, Hiro,
¿Cuántos por ciento de ensambladoras ustedes son proveedores? Más o menos 95% de ensambladoras. Se usted agarrar qualquer auto em Brasil, 95% bujías NRK como equipo original. Então temos premiações de Fiat, de Ford, de Chevrolet, de Honda, de Toyota, de Volkswagen. E muito especial para nós, esta premiação de Ford e de Chevrolet, que é como o melhor provedor mundial de Ford y de Chevrolet. La única planta NRK que tiene esta premiación mundial es la planta de Brasil. Entonces mira la calidad que tenemos en Brasil. Estaba haciendo una charla en Baja y una persona habló para mí: Hiro, ¿cuál es la diferencia de una bujía que sale para la ensambladora y una bujía NRK para mercadeo de repuestos? Yo hablé, no hay distinción, el mismo producto. ¿Cuál es la diferencia? Cuando estoy provendo una bujía para ensambladora, tengo que poner el parte number de ensambladora. Este parte number pertence a ensambladora. Cuando estoy poniendo una bujía en mercadeo de repuestos, pongo con código NRK. La bujía es igualita, no hay distinción, solamente la marca que ponemos en la bujía. ¿Sí? Esta es la diferencia de una bujía equipo original y una bujía para mercado de repuestos. Acá, señores, es algo muy interesante. Si nosotros mirarmos, acá teníamos el nivel de emisiones de gases contaminantes, Brasil, México y Argentina. Aquí teníamos Europa, nível muito mais baixo, e Estados Unidos acá, mais baixo. O que se passava? Acá estamos mais ou menos 1995. Em 1995, você fazia um auto em Brasil e não podia exportar para Estados Unidos. Você fazia um auto em México, não podia exportar para Estados Unidos. Não podia exportar para Europa, porque os autos hechos em Brasil, México e Argentina tinham nível de emissões de gases contaminantes muito alto para o padrão europeu e americano. O que se passou? Mais ou menos acá, em 1997, nós bajamos as emissões de gases contaminantes. Como hacemos isto? Acá nós teníamos injeção single point, com somente um injetor de combustível, que se injetava em corpo de mariposa. Para bajarmos deste nível para cá, sistema de injeção multiponto sequencial. Sim? Então, os autos começaram a utilizar sistemas de injeção multiponto sequencial. Acá, 2004, cambiamos a geração de sensores de oxígeno. Acá, mais ou menos 2010, começamos a utilizar dois sensores de oxígeno, um pré-catalisador, outro pós-catalisador. E hoje, mira, os autos hechos em Brasil, Argentina e México têm o mesmo nível de emissões de gases contaminantes de Estados Unidos e Europa. Este habla, mas isto é bueno, Hiro? Sim, mais ou menos, para você ter uma ideia, 95% de los autos hechos em México é para mercadeio de Estados Unidos. Hace autos em México e exporta para Estados Unidos. Acá temos, por exemplo, Nissan Versa, que vem de México. Tem nível tecnológico muito alto. E que está se passando com os coches chinos? Os coches chinos também estão bajando os limites de gases contaminantes. Estão bajando muito rapidamente. Se você agarrar um coche chino de 5 anos atrás e mirar um coche chino novo, você vai mirar que a tecnologia está distinta. Isso que temos que chequear sempre. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando nosotros hablamos de tecnologías,
para bajar las contaminaciones, nosotros tenemos antes de la combustión, durante la combustión y después de la combustión. Antes de la combustión teníamos sistema de inyección electrónica. También teníamos dashpot. Aí usted habla, Hiro, ¿qué es dashpot? Dashpot es un amortiguador que usted ponga en la mariposa de los autos carburados. Então, quando usted sacava a aceleração de carburador, a mariposa se tardava a cerrar. Aí você habla, Hiro, mas isto é bueno, se tardar para cerrar a mariposa? Sim, porque se auto é carburado, você cierra muito rapidamente a mariposa, há muito arrasto de combustível. As emissões de HC começam a subir. Então se utilizava sistemas de dashpot. Hoy, en los coches más nuevos, sistema de inyección directa de combustible. Então, se você agarrar um coche mais novo, estamos utilizando sistema de injeção direta de combustível. Sim, todos os coches mais novos. E também em engenharia automotriz, estamos trabalhando com downsizing de motores. Aí você fala, Hiro, o que é isto? Os motores estão ficando cada vez mais pequenos, pero nosotros estamos utilizando motores turbo. Então, nosotros vamos mirar motor 1.0, 3 cilindros, turbo, que tiene, por ejemplo, de Volkswagen, 130 caballos. Mira, um motor pequeno, 1.0, 3 cilindros, turbo, 130 caballos. Em Renault, nosotros tenemos un motor 4 cilindros, 1.3 turbo com 170 caballos. Mira, 170 caballos em um motor 1.3 turbo 4 cilindros. Sim? Em PSA, que é a Fiat, Jeep, Chrysler, tem um motor 1.3 turbo com 180 caballos. Mira como está a potência dos motores, e todos com injeção direta de combustível. Então, cada vez mais, nós vamos mirar este tipo de trabalho. Também temos pré-calentamento de mezcla. Pré-calentamento de mezcla é para motor diesel, que são os pré-calentadores. Temos controle de emissões evaporativas. Que é isto, Hiro? É sistema de canister. Por exemplo, você está com seu coche e para em uma estação para tanquear seu coche. Aí você habla, Cheno, por favor, quando você ponga gasolina em coche, há um sistema que saca os vapores de tanque de combustível e põe para queimar em el motor. Este sistema é para trabalhar solamente com vapores. E você habla, Cheno, ponga gasolina. Quando cierra, você, não, ponga mais gasolina, ponga mais gasolina. Há pessoas que saem de seu coche e começam a temblar o coche para pôr mais gasolina. E este sistema, que é para trabalhar solamente com vapor, começa a trabalhar com gasolina líquida. Quando se abre a válvula de purga de canister, a mezcla está muito rica. O que se passa com a bujía? Se carboniza. O que se passa com os níveis de emissões de gases contaminantes? Muito alto. O que se passa com o consumo de auto? Muito alto. Todo porque está tanqueando seu coche com erro. Então, nós temos que falar para nossos clientes. E durante a combustão? Durante a combustão, nós temos taxa de compressão. O que está se passando com a taxa de compressão? Se vocês mirarem, a taxa de compressão de los coches mais novos está cada vez mais alta. Você mira coche que tem 10,5 de taxa de compressão. É muito alta, muito alta. Também temos perfil de anilhos, perfil de la cámara de combustão e perfil de
válvula. Aí usted habla, ¿qué es perfil, Hiro? É desenho da câmara de combustão, desenho de anilhos, desenho de válvulas. Estão distintos para otimizar a queima da mescla aire-combustível. E temos estratificação de mescla em motores Lean Banner. Aí você habla, Hiro, que é isto? Isto são motores de queima pobre. Então são motores que têm um ajuste de mescla, que trabalha com mescla pobre, para bajar o consumo de coche quando você está, por exemplo, em uma carretera com velocidade constante. Sim, para trabalhar com este sistema, você necessita de injeção direta de combustível. Mira, a tecnologia está cada vez mais se coligando acá. Temos os conversores catalíticos, que é catalisador, para bajar as emissões de gases contaminantes, recirculação de gases de escape, isso é válvula EGR, que é para bajar as contaminações de NOx. Aí você habla, Hiro, há um problema. Estou mirando alguns coches com motores novos que não têm mais válvula EGR. Sim, é verdade. Pero você hace EGR por cruce de válvulas. Então você tem em la punta de árvore de válvulas, tem uma regulagem acá. Há uma válvula que trabalha por pressão de aceite. Sim? Então você faz recirculação de gases por isto. Injeção de aire secundário, isto é para motores dos tempos. E filtro de material. Você habla, Hiro, que é isto? Os motores diesel mais novos estão utilizando filtro de material particulado. Se vocês mirarem acá na calle, tem buses. Quando o bus acelera, sai um polvo negro de múltiple de escape de buses, sim? Isto é material particulado. É o principal problema de poluição de los coches diesel. E temos que bajar isso. Então, se você mirar autos que têm a norma Euro 5, já tem esse filtro de material particulado. Sim, então, essa é uma tecnologia acá em Equador. Creio que estamos com Euro 3. Estava mirando os buses em la carretera. E vamos falar de corridas de encendido. Aí você habla, Hiro, para que serve uma borria de encendido? Uma borria tem que prover uma energia que vai queimar a mescla aire-combustível. Então vamos mirar a película. Características de una bujía de encendido. La bujía de encendido trabaja en condiciones extremadamente difíciles y para que pueda resistir estas condiciones adversas, estas deben poseer las siguientes características constructivas. En el momento en que ocurre la expansión de los gases de la cámara de combustión del motor, son generadas altas presiones que pueden llegar a 50 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Resistencia a choques térmicos. En el momento en que la mezcla es admitida en la cámara de combustión, cuando la válvula de admisión es abierta, la temperatura de entrada de la mezcla aire-combustible es en torno de los 70 grados y la temperatura de pico de cámara puede llegar a los 2500 grados. La bujía debe resistir esta gran variación de temperatura sin sufrir daños. Resistencia dieléctrica. Los sistemas de encendido más modernos están trabajando con tensiones máximas de 20.000 a 30.000 volts. Las bujías deben resistir estas tensiones sin presentar fuga de corriente. Resistencia a la corrosión química. Durante el proceso de quema de combustible son generados diversos gases que son corrosivos. La bujía de encendido debe resistir esta corrosión química. Los principales requisitos para una buena combustión son: la mezcla aire-combustible. Para cada condición de funcionamiento del motor existe una mezcla ideal. El motor debe presentar un mínimo de compresión, especificado por el fabricante del motor para su correcto funcionamiento. El sistema de encendido debe proveer la alta tensión en el momento correcto y en las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento del motor.
En la película estaba hablando que la presión en la cámara de combustión es cerca de 50 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿sí? Esto para los motores más antiguos. Yo hablé para ustedes que estamos cambiando la tecnología. Los motores con inyección directa de combustible, 70 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Hiro, y los motores turbo, cerca de 90 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, cuando nosotros hablamos, Hiro, una bujía, no es una bujía, es un dispositivo de alta tecnología. Si usted ponga una bujía en un coche con error de aplicación, si es coche nuevo, va a tener muchos problemas. ¿Sí? Puede dañar el motor de coche. ¿Sí? Entonces, para cada tipo de coche tenemos un tipo de bujías. Acá tenemos la codificación. Entonces, este primer grupo de letras acá indica el diámetro de la rosca y hexágono. Hexágono es la herramienta que usted va a poner. Acá este grupo, las características principales de la bujía. Se es una bujía resistiva, se es una bujía proyectada, qué tipo de bujías estamos hablando. Este número acá es grado térmico. Acá el largo de la rosca. Acá en las características de la punta. Este número acá, por ejemplo, acá tenemos 10, es la luz de la bujía. Se tiene 10, es 1 milímetro. Se tiene 11, 1,1 milímetros. Este D es tratamiento de níquel cromio en casquillo metálico. Y este E acá es resistencia especial. Entonces cambiamos una letra de una bujía, cambiamos una característica de la bujía. Vamos a mirar la película. La codificación de la bujía NGK es muy importante, pues además de demostrar las principales características de la bujía, identifica mundialmente a la bujía NGK. El primer grupo de letras identifica las dimensiones del casquillo metálico, diámetro de la rosca y medida del hexágono. El segundo grupo indica las características de construcción. El tercer grupo indica el grado térmico. El cuarto indica la longitud de la rosca. El quinto, las características principales. El sexto, la luz entre electrodos en milímetros. Para las demás codificaciones de las bujías NGK, consulte nuestra tabla de aplicación actualizada. ¿Qué se pasa en muchos talleres? Ingresa un coche acá en mi taller, yo saco la bujía de este coche, hasta una tienda y hablo, me gustaría una bujía igualita a esta. En la tienda la persona habla, no, ponga esta bujía, es la misma cosa, no hay problema. Señores, o que estoy hablando para ustedes, si cambiamos una letra, cambiamos una característica de la bujía. Ahí usted habla, Hiro, es muy complicado, ¿cómo voy a saber cuál tipo de bujía tengo que poner en ese coche? Nosotros desarrollamos un app que usted puede bajar para su teléfono. Então, você sempre vai ter uma tabla de aplicação atualizada. Ingressa em, por exemplo, se é Android ou iOS, você pode ingressar na tienda de app e baixar para seu telefone. Não te custa nada, é grátis, sim? Você pode baixar uma tabla de aplicação. Isso é muito importante. E sempre poner a bujía específica para cada tipo de coche. Uma das principais características de uma bujía é grado térmico. ¿Qué es grado térmico? É a capacidade de la bujía de cambiar calor. Então vamos mirar, como nós somos provedores de ensambladoras, nós desenvolvemos produtos para ensambladora. Então a ensambladora é o motor para NGK, nós agarramos esse motor, colocamos em um equipo de dinamômetro, então ponemos em dinamômetro e consigo prender o motor. Nós, por exemplo, se é um motor de 4 cilindros, hacemos a medição de temperatura em los 4 cilindros. Sempre há um cilindro que é mais caliente. Esse cilindro mais caliente é
apoyamos la bujía. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una bujía especial da Nobel Promel. Esta bujía consegue hacer la medición de temperatura en la punta de la bujía. La bujía tiene que trabajar de 450 grados hasta 850 grados. Esta que es la temperatura ideal de trabajo de una bujía. De 450 hasta 850. Por isso que é muito importante sempre usar a tabla de aplicação. E onde está o grado térmico da bujía? O grado térmico está nesta parte de aislador. Mira, casquilho metálico está acá. Você não consegue mirar esta parte da bujía. A única forma de você saber se uma bujía é frio ou caliente é através da codificação. Em NRK, quanto maior o número, mais frio é a bujía. Quanto mais pequeno o número, mais caliente é a bujía. E uma bujía tem que cambiar calor de aislador para casquilho metálico, de casquilho metálico para tapa de cilindros e de tapa de cilindros para sistema de refrigeração. Sim? Então sempre vamos sacando calor. Aí estou com meu coche está sobrecalentando. Vou com meu coche em taller e maestro habla para mim. Hiro, não te preocupes, se seu auto está sobrecalentando, sacamos o termostato de motor. O motor empieza a trabalhar mais frio. ¿Podemos fazer isto? Não, ¿por que não podemos fazer? Nosotros hablamos que los coches tienen inyección electrónica y usted tiene un sensor de temperatura de motor. Si usted saca el termostato, el motor empieza a trabajar frío. ¿Qué sistema de inyección hace? Ponga más combustible. Si usted ponga más combustible, aumenta el consumo de auto y se carboniza la bujía. Mira cuánta cosa tenemos. Aí você habla, Hiro, em sistema de refrigeração, não temos que usar fluido específico. Como não? Todo auto tem que usar fluido de refrigeração específico. Para que serve fluido específico? Para não congelar quando está muito frio e também para subir a temperatura de vapor deste fluido. E também evita a oxidação do sistema de refrigeração. Se você tem um motor que está muito sujo por uma parte interna, vai dificultar o intercâmbio de calor. Mira quanta coisa está tudo interligado. Então é muito importante sempre mirarmos o que está se passando com o coche. E que é carbonização? Acá temos uma bujía e a bujía se carboniza. Mira nesta parte acá. Uma dúvida, senhores. Uma dúvida. Já falei para vocês que um melhor de aplicação de bujía pode se carbonizar. Um auto trabalhando sem termostato pode se carbonizar na bujía. Se você tanquear seu coche hasta arriba, pode carbonizar a bujía. Se você poner gasolina de mala qualidade, também se pode carbonizar a bujía. Se você tem problema, por exemplo, injetores goteando, também se carboniza a bujía. Pero tenho uma dúvida. Senhores, por favor, carvão é condutor ou é aislante? É condutor ou aislante? Estão seguros? Estão falando condutor? Estão falando aislante? Estão seguros? Não? Então temos que decidir. Senhores, do que é hecho cepillo de alternador? De carvão. Cepillo de motor de partida é hecho do que? Carvão. Então carvão é
conductor. Cuando usted tiene una bujía carbonizada, de vez de la chispa ocorrer entre los electrodos de la bujía, la chispa ocorre por cima de aislador. Esta chispa no tiene energía para queimar a mescla aire e combustível. Então você vai prender seu coche, é difícil de prender seu coche. Alto consumo de combustível. Altos níveis de emissões de gases contaminantes. Então sempre temos que chequear se há carbonização, porque temos carbonização, e também arreglar o coche e cambiar as bujías. E o que se passa com o secundário de la bobina? La parte de alta tensão. Quando você tem uma bujía carbonizada, a tensão para gerar a chispa empieza a bajar. Então esta chispa não tem energia. Se você não tem energia, parte da mescla aire e combustível não é queimada, vai sair por múltiplo de escape, alto consumo de combustível, altos níveis de emissões de gases contaminantes. Senhores, que temos em múltiplo de escape? Temos catalisador. Se você ponga gasolina não queimada em catalisador, se danha o catalisador. O catalisador tem que trabalhar arriba de 450 graus. Quanto vale um catalisador? 150 dólares. Vou falar para vocês. Dependendo do coche, se é catalisador original, são mais ou menos 2-3 mil dólares um catalisador. Aí você não cambia a bujía porque é muito custosa e te danha o catalisador. Mira, muitos maestros falam para mim, Hiro, eu tenho dificuldade para falar para mi cliente que tem que cambiar as peças. É difícil porque o cliente habla, Hiro, mantenimento, 100 dólares de mantenimento, 200 dólares é muito custoso. Não, não é muito custoso. Custoso é você usar um auto que tem alto consumo de combustível. Quanto te vale a gasolina em Equador? 13,70 o galão de gasolina. 2,50. Isto é a gasolina mais barata, sim? Pero a gasolina mais cara, quanto? 5 dólares? Mais que $1 por galão? Oh my God! Muito custoso. Então, senhores, o que é custoso? Senhores, senhores, por favor, o que é custoso para o cliente? Não é fazer mantenimento de meu coche. Vou gastar 200, 300 dólares hoje e me vale 6 meses, 1 ano, sem dolor de cabeça com o coche. Pero gasolina tenho que poner 10 dólares, 20 dólares toda a semana. Isto é custoso. Isso que nós temos que falar para nossos clientes. Você utilizar um auto com falha aumenta o consumo deste auto. ¿Sí? E também temos uso de gasolina de mala qualidade. Mira esta foto acá. A bujía está roja. Aí você habla, Hiro, o que é uma bujía roja? É o uso de gasolina de mala qualidade, com óxido de hierro. Aí você habla, Hiro, o que é isto? Quando você hace uma gasolina e a taxa de compressão, a octanagem de gasolina está baixa, ponga-se um aditivo que é óxido de hierro, que sube a octanagem de la gasolina. Pero esse óxido de hierro se pega em la bujía e hierro é condutor de eletricidade. Então a bujía perde a aislação. Pero é solamente a bujía que se danha? Não. Sensores de oxígeno, catalisador, tudo se danha por óxido de hierro. Sim? Ayer, o maestro perguntou para mim, Hiro, e se eu poner um aditivo em combustível? Você tem que poner aditivo de boa qualidade.
Si usted poner aditivo de mala calidad, puede dañar la bujía. Les comento algo. Hace más o menos 10 días estaba haciendo una película para el equipo de marketing de NGK. Yo estaba haciendo en portugués y español. Y en esta película cambié las bujías de mi coche, los cables y la bobina. Cambié todo por NGK. Mi coche tiene 19,000 kilómetros. Coche nuevo. Cuando saqué las bujías estaban con contaminación. Mi coche. ¿Sí? Entonces cambié las bujías, auto, excelente. ¿Sí? ¿Y qué es una quema normal? Una quema normal es así, ó. Mira, tenemos la quema, la expansión de los gases, baja el pistón, abre la válvula de escape, el pistón sube en escape. Después tenemos el cruce de válvulas, tenemos la dimisión de la mezcla, cierra la válvula de dimisión y tenemos la compresión. Después de la compresión, la chispa. Empezamos a quemar la mezcla, aire combustible. Mucho sonido. Tengo que bajar la película. ¿Qué se pasa? Nosotros miramos una quema normal. Entonces, después que generamos la chispa, empezamos a quemar la mezcla, aire combustible. Pero hay dos tipos de quema que nosotros hablamos quema anormal. Usted habla, ¿cuáles son, Giro? Detonación, pistoneo o cascaveleo es la misma cosa. ¿Qué es esto, Giro? Por ejemplo, usted está con su coche, está, por ejemplo, acá en Quito, que es muy alto. Usted hace una aceleración en auto, empieza a cascavelear, fazer un sonido, clac, 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 el motor. Esto es cascaveleo o pistoneo. Puede ser por gasolina de mala calidad. Y tenemos pré-encendido. Giro, ¿cuál es la diferencia? Vamos mirar primero cascaveleo. ¿Qué es cascaveleo? En la cámara de combustión, el pistón está subindo haciendo la compresión. Yo genero la chispa. Empezamos a quemar la mezcla aire combustible. Entonces usted imagina que acá estamos en una cámara de combustión. Generamos la chispa acá, empezamos a quemar los gases. Imagina, estoy quemando para acá, todas las direcciones. Cuando la frente de llama está avanzando, este combustible que está en la borda del cilindro empieza a tener una compresión cada vez más alta. Cuanto más se avanza la frente de llama, mayor la presión en la cámara de combustión. Si usted tiene un combustible de mala calidad, no se quema, se explota. Ahí está, habla, Giro. ¿Cuál es la diferencia de quema y explosión? Quema, estamos hablando de 15 hasta 30 metros por segundo. Es una velocidad de quema. Cuando hablamos explosión, tenemos una quema muy rápida, muy abrupta, más o menos 300 metros por segundo con picos de presión. Mira, vamos a mirar la película acá. Acá generamos la quema, la expansión de la frente de llama genera una explosión acá. Então, isso acá é detonação. ¿Sí? Então, estou falando de um fenômeno depois da chispa. ¿Sí? Muitas vezes, por exemplo, se você vai fazer uma retificação do motor, a tapa de cilindro está muito baixa, a taxa de compressão começa a subir. Pode ser este problema. Pode ser uso de gasolina de mala qualidade.
uma mescla muito pobre, injetores não estão buenos, a mescla está muito pobre. Então, há diversas coisas que podem generar detonação, sim? E há outro fenômeno que é pré-incendido. Aí você habla, Hiro, o que é pré-incendido? Antes da chispa, então detonação é depois da chispa. Pré-incendido é antes da chispa. Usted tiene un punto caliente en la cámara de combustión y este punto caliente empieza a quemar la mezcla aire combustible, adelantando el punto de encendido. Então, por exemplo, se você tem carbonização, pode generar pré-encendido. Vamos mirar acá. Mira a carbonização. Mira, empezamos a queimar antes da chispa. Vocês miraram? Antes da chispa, empezamos a queimar a mescla aire combustível. É a mesma coisa que você esteja adelantando o ponto de encendido. Aí você fala, Hiro, mas por que quero saber isto? Isto em la prática, em la oficina, em taller, é muito importante. ¿Por que é muito importante? Por exemplo, ingressou em meu taller um coche que está com o motor dañado. Desarmo o motor e daño está em la região de anillos. Se está em la região de anillo, é detonação, cascaveleio. Muito provável a causa de daño em motor. Se está em centro de pistão, o daño deste motor, em daño de pistão é pré-encendido. Pré-encendido pode generar detonação também, porque empieza a subir a pressão em la câmara de combustão. Acá temos uma bujia dañada por excesso de temperatura, sobrecalentamiento. Então é muito importante fazer uma inspeção visual em la bujia. Acá também, ó, mira que casquilho metálico está negro acá. Isto é indício de sobrecalentamiento. Não temos que solamente cambiar a bujia, temos que chequear porque há sobrecalentamiento. Hiro, que pode ser? Problemas em sistema de refrigeração, pode ter falta de par de apriete, excesso de par de apriete, aí temos que chequear, sim? E por que temos que cambiar uma bujia? Se vocês mirarem, uma bujia nova, nós temos arestas. Quanto mais arestas nós temos na bujia, mais fácil generar a chispa. Então, se você agarra uma bujia nova, a tensão para generar a chispa é cerca de 12.000 voltios. Com isso, há redondeio de los eletrodos. Então não temos mais aresta, temos redondeio. E a luz empieza a subir. O que se passa? A tensão para generar a chispa empieza a subir, mais ou menos 17, 18.000 volts. Acá temos que cambiar a bujia. Aí você habla, Hiro, compreendi. Então, em mantenimento preventivo, tenho que cambiar a bujia quando a ensambladora habla. Por exemplo, a ensambladora falou que é para cambiar a bujia a cada 20.000 quilômetros. Cada 20.000 tenho que cambiar a bujia. Sim. Pero, acá em Equador, hacemos mantenimento preventivo? Sim ou não? Não. Em la maioria de los talleres, hacemos mantenimento corretivo. Se você não hace o mantenimento de coche, que se passa? E você está utilizando o coche, que se passa com a luz? Está cada vez mais grande. A bujia está cada vez mais arredondada. Há redondeio de eletrodos. Hasta o momento que temos falha de encendido. Mira, ingressou um auto em mi taller e este auto está com a bobina dañada. Qual a primeira coisa que temos que chequear? Como está o desgaste de bujias.
El principal motivo de daño en bobina de encendido es desgaste de bujías. Por eso que tenemos que chequear. Hiro, usted habló que tiene falla de encendido. Sí, Hiro, es verdad. Tenemos falla de encendido. Si tenemos falla, combustible que ingresó en motor no se quema. Si no se quema, tenemos aumento de consumo de combustible, aumento de nivel de emisiones de gases contaminantes. Y si no se quemó este combustible en motor, va a quemar en catalizador. Puedo dañar un catalizador de un coche por fallas de encendido. Y acá tengo en secundario de la bobina una tensión muy alta. Esto es por uso de bujías muy desgastadas. Acá tenemos mancha corona. Aí você habla, Hiro, ¿qué es mancha corona? Aislador acá es blanco. O que se pasa? Aislador de la bujía es blanco. Cuando usted tiene un pasamiento de aceites por la tapa de cilindros, algo así, cuando se calienta hay vapores de aceites cerca de la bujía. Como generamos um campo magnético acá em la bujía, este aceite se pega em aislador. Então, você vai cambiar uma bujía, você mira uma mancha marrom em aislador. Isto é mancha corona, é normal. Aí você habla, Hiro, não está tendo escape de gases? Não. Se você tem escape de gases, vai ter um zunido. Você vai escutar um zunido de gás escapando. Se não há zunido, é solamente mancha corona. Sim, isso é normal. E para poner las bujías, sempre temos que poner com as manos para garantizar perfeito alinhamento de la rosca de la bujía com la rosca de la tapa de cilindros. Nosotros tenemos uma herramienta, que é um tubito de goma, que você ponga la bujía acá e pode poner em motor. ¿Sí? Esta herramienta, Pablito, vai ser um sorteio para ustedes. E acá, se você hace uma inclinação de la herramienta, você pode dañar uma bujía nueva. Muitos maestros hablan para mim, Hiro, la bujía no te vale nada, no me vale nada la bujía. E você mira la bujía está dañada, sim, por inclinação de herramienta. Então, temos sempre que ter cuidado em la instalação de la bujía. Nosotros tenemos dos tipos de par de apriete, com uso de torquímetro e com torque angular. Vamos mirar como hacemos. De acordo com o tipo de rosca, diâmetro de la rosca, tenemos acá el par de apriete de 25 hasta 30 newtons. ¿Sí? Hay un equipo que es torquímetro. Siempre tenemos que poner con torquímetro. Aplicação de torque correto de apriete. Aí você habla, Hiro, hace 30 anos que cambio bujía e utilizo la fuerza de las manos. Sí, que eu falei para você, que a mecânica automotriz está cambiando. Em Brasil, les comento algo que é muito interessante, que miro muito em Brasil, em Sudamérica não há muito. Los maestros en Brasil están haciendo con su teléfono unas películas en taller. Por ejemplo, estoy haciendo mantenimiento, voy a cambiar las bujías. Estoy cambiando la bujía y hablo en mi taller. Yo pongo par de apriete de bujías con torquímetro. Y ponga en la internet. Cliente que mira, yo utilizando un equipo
para cambiar una bujía, va a hablar, este taller es distinto, es de mejor calidad, tiene más trabajo, puede ter um pouco mais de ganancias em seu trabalho. ¿Sí? La gran mayoría de los buenos talleres tiene un canal en YouTube. Esto es muy interesante. ¿Sí? Y también tenemos el par de apriete angular. Então mira, usted puede aplicar un torque angular acá. A En los empaques también tenemos el par de apriete angular, pero hay un problema. Si usted va a poner par de apriete angular, tiene que poner con las manos la bujía hasta que se tope en la tapa de cilindros. Después aplico el ángulo de apriete. Hiro, ¿yo puedo utilizar una aracha? No. Si usted ponga con una aracha, cuando usted sentir pesado, ya tenemos deformación de arandela. Então, se usted vai poner com torque angular, com as manos. Sempre, sempre, sempre. E se vamos fazer uma reinstalação de uma bujía, el torque con torquímetro es mismo, no hay distinción. Pero, como tenemos una deformación de la arandela, el torque angular es distinto, cerca de 30 grados de par de apriete. Entonces, tiene que tomar cuidado cuando usa torque angular. Y acá tenemos la tabla de apriete de bujías. Entonces, mira, la gran mayoría de las bujías de auto son de 14 milímetros. 14 milímetros de 12,5 hasta 3 kilos de par de apriete. Pero yo hablé para ustedes que tenemos downsizing de motores. El diámetro, el tamaño de motor está más pequeño. El diámetro de cilindro está más pequeño. Entonces, espacio para usted poner la bujía está cada vez más pequeño. Tenemos bujías de 12 y bujías de 10. Mira, bujías de 12 de 1,5 hasta 2, bujías de 10 de 1 a 1,2. Aí yo hablo assim, Hiro, no te preocupes. Hace 30 años que pongo bujías con las manos. Usted va a apertar la bujía, ¡pá! Se rompe la bujía. Porque o que hago há 30 anos atrás, não puedo más hacer. Uy, ¿sí? La mecánica está cambiando. Y nosotros tenemos las bujías con electrodo direccional. Ahí usted habla, Hiro, ¿qué es esto? Bujía con electrodo direccional. Usted mira, acá, este motor es con inyección directa de combustible. Acá está inyector de combustible. Entonces, este inyector tiene que estar en el mismo alineamiento de la bujía. Entonces, este tipo de bujía tiene una tecnología para siempre parar en la misma posición. Y la tapa de cilindros tiene la misma tecnología. Es esencial siempre poner este tipo de bujía con torquímetro. Ustedes nunca vieron un maestro utilizar torquímetro. Miren la película que yo estoy utilizando torquímetro. Es el colaborador, el funcionario de NGK más guapo de NGK. Mira cómo es guapo este. Colocación de la bujía manualmente para garantizar el perfecto alineamiento de la rosca de la bujía con la rosca de la tapa. Para facilitar la operación, NGK dispone de una herramienta que es el tubo de goma. Aplicar el torque correcto de apriete recomendado por la ensambladora del vehículo. Para esto utilice un torquímetro calibrado. En este caso, el motor Volkswagen 1.0 3 cilindros EA211, torquímetro más menos 10%. En el caso de no poseer un torquímetro, puede hacer la aplicación del torque con el sistema angular. Usted tiene que usar un torquímetro angular o un goniómetro, que es una herramienta de medición de ángulos común en los talleres mecánicos. En este caso, el ángulo de apriete es de 30 grados.
La aplicación de un torque fuera de lo especificado puede generar diversos problemas, como la ruptura de la rosca de la bujía, sobrecalentamiento de la bujía y ruptura por resonancia del electrodo de la bujía. Otro cuidado que debemos tomar en estos motores es de siempre aplicar la bujía recomendada. La utilización de bujías no especificadas puede generar excesos de desgaste en la bujía y hasta el encendido de luz de inyección, con su consecuente generación de código de fallas, DTC, asociado a Misfire como P0300. Señores, ustedes miraron cómo este maestro es muy bonito, ¿sí? Y utiliza torquímetro, ¿sí? Entonces es muy importante, porque yo hablé para ustedes que estamos cambiando la tecnología. Si usted ponga una bujía como esta, sin torquímetro, va a tener problemas. Se rompe la bujía o puede sobrecalentar la bujía. Puede empezar a generar códigos de errores en sistema de encendido. Aí você habla, Hiro, mas este motor é 1.0 turbo de Volkswagen. Há muito poucos acá em Equador. Sim, pero também é em motor 1.4, 4 cilindros turbo de Volkswagen. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, todos utilizam esta tecnologia. Os motores 1.4 e 1.0 turbo de la linha Volkswagen. Sim, para ter uma ideia, estava em el vídeo estava falando que a tolerância de par de apriete angular é, não falou em vídeo, mas o par é 30 grados. A tolerância é 6 grados. 6 grados em uma direção, 6 grados em outra direção. Aí você habla, Hiro, 30 grados de apriete. Quanto é isto? Se você imaginar, temos acá um círculo. Este círculo tiene 360 grados. Si usted cortar por la mitad, 180 grados. Si usted cortar por la mitad, 90 grados. Si usted cortar por la mitad, 45 grados. Cuando hablo 30 grados, estoy hablando de esto. Es muy poquito el par de apriete. Entonces tenemos siempre que utilizar torquímetros específicos o utilizar un goniômetro. Acá temos uma bujía sobrecalentada por exceso de par de apriete. Mira como está delgadita e há deformação em la arandela de la bujía. ¿Sí? Isto é exceso de par de apriete. Aí você habla, Hiro, listo, já sei como poner uma bujía, como cambiar uma bujía de coche. Pero há muitos tipos de bujías. Qual bujía tenho que poner? Mira, nosotros tenemos las bujías convencionales, las bujías en resistencia, pero hoy todo coche tiene electrónica, tiene sistema de inyección, tiene frenos ABS, hay airbag en coche. Entonces, si coche tiene sistemas electrónicos, tengo que usar una bujía resistiva. Entonces, Hiro, si yo agarrar un coche que es nuevo y poner una bujía convencional, ¿voy a tener problemas? Sí, empieza a generar códigos de errores, empieza a generar fallas. Siempre coche es nuevo, tengo que poner bujías resistivas. En la tabla nosotros tenemos. Hiro, ¿o qué es una bujía resistiva? Es una bujía que dentro de la bujía hay un resistor cerâmico dentro de la bujía. ¿Para qué sirve este resistor cerâmico? Para bajar la interferencia generada por sistema de encendido. Entonces, todo coche moderno que tiene electrónica, tengo que poner bujías resistivas. Este habla, Hiro, está listo, no hay más problemas. Sí, hay. La gran mayoría de la bujía, la resistencia de 3 a 7,5 kilo ohms. Pero la línea 7, Audi, Volkswagen, Skoda, Mercedes, tenemos bujías de 1 a 2 kilo ohmios. Então, temos bujías específicas para autos de Volkswagen, Seat, Skoda. ¿Sí? Então, é muito importante sempre chequear a aplicação.
Este habla, giro, está listo. No, no está. Si ustedes miraren los coches de Hyundai y Kia, son bujías de 10 kiloohmios. Lembra que yo hablé que si cambiamos una letra en la bujía, cambiamos la especificación de la bujía? Entonces tenemos bujías específicas para cada tipo de coche. Tenemos las bujías green. ¿Qué son bujías green? Son bujías verdes, bujías ecológicas. Ahí usted habla, giro, ¿qué es esto? El electrodo central de la bujía es partido. El electrodo lateral de la bujía es cóncavo. Entonces usted tiene un efecto de puntas. Esta bujía es mucho más fácil de generar la chispa que una bujía de níquel común. Usted habla, verdad, Miro, verdad. Esta bujía es equipo original en los autos de Chevrolet, autos de Fiat, autos japoneses, autos coreanos. Son equipos originales. Les comento algo que es muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos la bujía BKR5E y tenemos la bujía BKR5E11. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de las dos bujías? La luz. Una es 0,8 y la otra es 1,1. Ahí usted no tiene la bujía específica de coche. Por ejemplo, este coche utiliza una bujía BKR5E. Usted tiene una BKR5E11. La persona de la tienda, no, puede poner, es igualita, no hay distinción. Si usted ponga la bujía, la luz es muy alta. Si la luz es muy alta, usted está forzando el sistema de encendido. A este giro no hay problema. Voy a arreglar la luz. Imagina que acá tenemos el electrodo central, el topo del electrodo central, y acá el electrodo lateral. Los dos están alineados. Usted cierra la bujía, entonces está así, desalinhado. Hay desgaste irregular de electrodos. Ahí usted tiene una bujía BKR5E y tiene que poner una 11. Ahí usted habla, giro, no hay problema. Voy a abrir los electrodos. El electrodo está así. Desalinea el electrodo. Hay desgaste de electrodos. Ahí usted, giro, usted habló que ese tipo de bujía es mucho mejor. Sí, es equipo original. De Fiat, de Chevrolet, de autos japoneses, autos coreanos. Ahí usted habla, giro, tengo una duda. Yo tengo un coche, pero es más viejito. ¿Puedo poner una bujía green en mi coche? Sí, puede poner. Si en la tabla de aplicación hay opción de bujías green, puede poner. Usted va a poner, está poniendo una bujía mucho más moderna, mucho mejor. ¿Sí? También tenemos las bujías de múltiples electrodos. Bujías con 2, 3, 4 electrodos. Señores, una duda. Una bujía de 2 electrodos tiene ¿cuántas chispas? Señores, ¿cuántas chispas? ¿Están seguros? Siempre, siempre, siempre una única chispa. Ahí usted habla, giro. Entonces, ¿por qué tiene 2 electrodos? Usted imagina, esta mesa es el electrodo central. Yo soy el electrodo lateral. Ella también es electrodo lateral. Si tenemos una chispa acá, hay un desgaste de bujías. Próxima vez que tenemos una chispa, tenemos de este otro lado. Se desgastó, tenemos una chispa acá. Siempre una única chispa. Ahí usted habla, giro. Quer dizer que si yo tengo una bujía de 2 electrodos, la bujía te dura 2 veces más. Sí, es verdad. Si tengo una bujía de 3 electrodos, la bujía te dura 3 veces más. Sí, es verdad. Ahí usted habla, giro, descubrí América. Todo auto que ingresa en mi taller, yo voy a poner bujías de 2 y 3 electrodos. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer? No, no podemos. ¿Por qué no podemos hacer esto? Porque usted imagina, yo soy electrodo lateral.
Acá tenemos electrodo central, este es electrodo lateral. Si tenemos una chispa acá, ¿qué está haciendo este? Nada. Pero cuando empezamos a queimar la mezcla aire combustible, tenemos una pelota de fuego. Cuando esta pelota de fuego bate en este electrodo saca calor de la pelota de fuego. Entonces tenemos menos energía para queimar la mezcla aire combustible. Tenemos menos energía. Esto acá no se usa más. Si ustedes mirarem, es una tecnología de años 90 hasta más o menos medio de años 2000. Después no se usa más este tipo de bujía. Mira, cualquier coche nuevo no viene con bujías de 2, 3, 4 electrodos, porque no se usa más. Muchos maestros hablan para mí, Hiro, una bujía de 3 electrodos tiene una quema mucho mejor. No, tiene una quema peor. ¿Sí? A este habla, Hiro, no estoy muy seguro. Sí, es verdad. Nosotros tenemos las bujías especiales. Hiro, ¿qué son bujías especiales? Son bujías de iridium, bujías iridium EX y bujías de platino Jet Power. Este tipo de bujía nosotros tenemos acá en Mercadeo de Ecuador y tiene un precio muy competitivo. Excelente bujía, excelente. Hiro, ¿cuál es la diferencia? Mira, acá la pelota de fuego cuando usted tiene puntas delgaditas y cuando tiene una punta normal. ¿Dónde tenemos una mayor pelota de fuego? ¿Dónde tenemos mayor pelota de fuego? En las puntas delgaditas. Si usted tiene una mayor pelota de fuego, usted quema mejor la mezcla aire combustible. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos las bujías Jet Power. Bujías Jet Power son bujías de punta de platino. El diámetro del electrodo es de 0,6. Aí você habla, Hiro, qual a diferença de uma bujía de níquel? Uma bujía de níquel é de 1,7 hasta 2,9. Acá estamos hablando 0,6. Excelente bujía, excelente. Tiene una gran durabilidad y no es mucho más costosa que una bujía convencional. ¿Te custa un poco más? Sí, pero la diferencia de precio no es muy grande. Excelente bujía. Yo utilizaba esta bujía en mi coche. Utilicé más o menos por 50,000 kilómetros este tipo de bujía. Excelente, excelente. Y también tenemos las bujías de iridium. Iridium EX. Hiro, ¿o qué es iridium? Iridium es un metal más resistente que platino. Entonces acá tenemos un diámetro de electrodo de 0,4. Muy delgadita, muy delgadita. Usted prende auto por la mañana, prende muy fácilmente. Ralentín, muy estable. Cuando usted hace una aceleración, sube las revoluciones del motor muy rápidamente. Si usted está en una carretera en velocidad constante, auto es muy económico, muy económico. Yo hablé para ustedes que yo hice una película con mi auto. Yo utilicé las bujías Iridium EX. Si ustedes miraren en la película, no me recuerdo si yo hace una película de la tabla de instrumentos de mi coche. Ralentín, muy estable, muy estable. Usted anda con mi coche, aceleración fantástica, excelente, excelente. Muy buena bujía. Y costo no es muy alto. Este tipo de bujía Iridium X también tenemos en grado térmico más frío. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta hacer preparación de coches. Tengo un coche, voy a poner un turbo en mi coche. Si pongo un turbo, tengo más aire, más combustible, genero más potencia, genero más calor. Então tengo bujías grado térmico más frío neste tipo de bujías. Sim, excelente bujía, excelente. A mí me gusta mucho. Estoy utilizando en mi coche hoy en Brasil.
Eu tenho um Volkswagen Voyage que é Gold Sedan, motor 1.6 EA111, 1.6, 8 válvulas, excelente bujía. Y hay una distinción, cuando hablamos de bujía J-Power Iridium X, tiene solamente metal precioso en electrodo central. Tenemos bujías que tienen metal precioso en electrodo central y lateral. Cuando hablamos de la línea laser platino, tenemos electrodo de platino en electrodo central y electrodo lateral. Acá, el diámetro es de 0,8. Ahí usted habla, Hiro, en la línea J-Power, usted habló que era 0,6. Sí, porque la línea J-Power es para desempeño. Acá es para durabilidad. Este tipo de bujía es equipo original de los coches, por ejemplo, Nissan utilizan ese tipo de bujía. Los motores, por ejemplo, 1.4 turbo más antiguos de Volkswagen utilizan este tipo de bujía. Excelente bujía. Es equipo original. Y también tenemos las bujías laser Iridium. Ahí usted habla, Hiro, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que usted tiene Iridium en electrodo central y platino en electrodo lateral. Entonces, los coches, por ejemplo, de Honda, los coches nuevos, 1.4 turbo de Volkswagen, utilizan este tipo de tecnología. Los coches de Toyota, los coches de Kia, de Hyundai, utilizan este tipo de tecnología. Son bujías más costosas, pero son bujías equipo original. Una bujía laser Iridium te vale más o menos 80 a 100 mil kilómetros dependiendo da ensambladora. Se es, por ejemplo, motor 1.4 turbo de Volkswagen, 60 mil kilómetros una bujía y un motor turbo. Entonces depende de ensambladora. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Vamos a hablar de precalentadores. ¿Sí? Glow plug. Bujías de calentamiento. Aí você habla, Hiro, para que isso existe? Isso é para motor diesel. O que se passa com motor diesel? Qual a diferença de um motor diesel para um motor ciclo Otto, motor gasolina? A diferença é que em motor ciclo Otto, você tem uma chispa que impeça a queimar a mescla aire-combustível. Em motor diesel, com a compressão, como a taxa de compressão é muito alta, com a compressão de aire, se genera uma alta temperatura. Quando você injeta combustível, se queima. Você não necessita de uma chispa. Pero há um problema. Estamos acá em Quito. Por la mañana temos 12 grados de temperatura. O motor está frio. Vamos prender o motor. Quando prendemos, sob a compressão acá, parte de calor que está generando sale por la parede de cilindro que está frio, por el pistón que está frio, por la tapa de cilindro que está frio. Então, o auto tem dificuldade para prender por la mañana. Primeiro indício que temos problemas com os precalentadores. Auto está muito difícil de prender por la mañana. Como trabalha isto? Acá temos a tensão, a voltagem em sistema de partida frio, e acá a temperatura que temos em los precalentadores. Em muitos coches, em la tabla de instrumentos, você tem uma luz que parece um resort. Então você ingressa em seu coche, prende a clave, a luz se prende, mais ou menos 20, 30 segundos, se apaga a luz e você pode partir com esse coche. ¿Sí? O que vai fazer este sistema? Quando você prende a clave, começamos a calentar. Acá está calentado, se mantém calentado, se apaga a luz. Acá você pode partir o motor. Depois que você parte este motor, os precalentadores permanecem acionados por mais ou menos 4 minutos. Isso depende de motor para motor. Hiro, ¿por qué se mantiene acionados? Porque las paredes de cilindro están frías.
Então, mais ou menos 3, 4 minutos está prendido para que o motor não falhe. ¿Sí? Então, este que é o trabalho de pré-calentador. Hiro, eu tenho um coche diesel. Quando vou prender por la mañana, sale humos blancos en la partida por la mañana. ¿Qué es humo blanco en motor diésel por la mañana? Es diésel no quemado. Esto es indicativo que tenemos precalentadores dañados nesse coche. Mira, en mercadeio de Ecuador, el precio de diésel está muy bajo. Entonces, cada vez más tenemos pickups, SUV, diésel. Então, cada vez mais, este segmento de diesel é muito bueno. E que temos? Muitos tipos de precalentadores. A primeira geração, mais ou menos de 20 hasta 25 segundos para se calentar e chegar cerca de 800 grados. ¿Sí? Pero o que se passa com os precalentadores mais novos? Mais ou menos 2 segundos, 1000 grados. 3 segundos, 1300 grados. ¿Por que estou falando isto? Porque muitos maestros falam para mim, Hiro, os motores diesel eletrônicos, os motores common rail, não utilizam precalentadores. Sim, utilizam. O que se passa? Quando você desarma a alarma de auto, empieza a calentar os calentadores. Quando você ingressa em auto, ponga a clave, prende o motor, a partida é instantânea. Não tem mais que esperar uma lucita apagar. Não há mais isto. É muito rápido. Isto é muito bueno, pero temos alguns problemas. Aí está, qual o problema, Hiro? Muitos maestros agarram o precalentador e vou fazer um chequeio se o precalentador está trabalhando. Ponga direto em lá, bateria, e mira se está calentando. Isto é muito peligroso, muito peligroso. Por que, Hiro? Estamos falando de 800 grados em 20 segundos. Você pode ter um acidente em taller. Quando falamos de bateria, bateria tem ácido, genera hidrogênio. Hidrogênio pode se explotar, então é peligroso. E falei para vocês que os precalentadores modernos, 2 segundos, 1000 grados. Chance de ter um acidente em taller é muito grande, então não podemos usar isto. ¿Sí? Mais adelante vamos falar como chequeamos. Nós temos 2 tipos de precalentadores, metálicos e cerâmicos. Hiro, qual a diferença? A resistência é metálica, outro a resistência é cerâmica. Os tipos metálicos são os tipos mais comuns, que vocês vão mirar em mercadeio. Os tipos cerâmicos vão estar em autos de mais alta gama. Então, autos de alta gama utilizam tipos cerâmicos. Mirando, a diferença está em la punta. Esta acá é metálica e esta acá é cerâmica. Aí você falou, Hiro, é difícil. Não, não é difícil. Mira, se o precalentador empieza com a letra Y, é tipo metálico. Todo precalentador NRK que empieza com a codificação com a letra grega, Y, é tipo metálico. Acá temos o diâmetro da rosca, acá a tensão, a voltagem de bateria, e acá para que tipo de sistema é este tipo de precalentador. Aí você habla, Hiro, você está falando que acá temos a voltagem, tem 12 voltios ou 24 voltios. Pero eu agarrei um precalentador, estou mirando 6 voltios. Você falou 12, 24 voltios. Por que tem 6 voltios, 7 voltios nesse precalentador? Por que isto? Porque há uma diferença. Vamos mirar a codificação de los cerâmicos. Cerâmicos com C e depois acá a geração de sistema de pré-encendido e acá o número de serie.
O que se pasa con los precalentadores? La gran mayoría 12 o 24 voltios. Pero los precalentadores más nuevos trabajan con sinal PWM. Hiro, o que é isto? É um negativo pulsante. Então, se você mirar, ele trabalha assim: 12 voltios, apagado, 12 voltios, apagado, 12 voltios, apagado. É uma onda quadrada. Se você agarra um precalentador novo, tipo novo, que está contramarcado 6 voltios e ponga direto na bateria 12 voltios para ser chequeio, você danha o precalentador. Sim, não podemos fazer isto. Hiro, como hacemos? Muito simples. Temos que medir a corrente de alimentação, medir a resistência e medir a temperatura pós-charge. Sim? Acá estamos haciendo la medición de la corriente. Mira, nosotros tenemos dos tipos de ligación para precalentadores. Tenemos una ligación que hablamos paralelo, ¿sí? Entonces, usted hace esa medición, por ejemplo, 5 amperios, 5 amperios, 5 amperios, 5 amperios. La corriente tiene que ser la misma en todos los precalentadores. Hiro, ¿qué equipo es este? Es una pinza amperimétrica. Hiro, voy a hacer la medición. Esta acá está con 10 amperios. Este precalentador está dañado. Puede cambiar. La corriente está muy alta. Hiro, yo voy a cambiar un precalentador que está malo. ¿Puedo cambiar solamente uno? No, siempre cambiar el juego de precalentadores. Si uno se dañó, la tendencia es que los otros se dañen muy rápidamente. Estaba hablando para ustedes que acá tenemos una ligación en paralelo, control individual. Y tenemos control en serie. Cuando tenemos acá en serie, tenemos la corriente acá, la corriente total del circuito. Si usted hace la medición acá, por ejemplo, acá 20 amperios, acá 15 amperios, 10 amperios, 5 amperios. Então você vai haciendo la medición, conforme vai mudando a posição de medição, agarra la corriente. ¿Sí? E você também pode usar um termômetro de infrarrojo. Então, auto está frio, prende a clave e mira se está sobrecalentando com termômetro de infrarrojo. Aí você habla, Hiro, termômetro de infrarrojo é muito custoso. Não, termômetro de infrarrojo está cerca de $10, $15. Aí você habla, Hiro, eu vou comprar um termômetro de infrarrojo só para chequear se temos problema de precalentadores. Não. Por exemplo, em meu taller ingressou um coche que está sobrecalentando. Quero chequear se o radiador está tapado. Termômetro de infrarrojo, faço a medição em radiador, se está tapado. Cliente falou para mim, Hiro, penso que os frenos de mi auto estão travando. Está prendendo os frenos. Em las ruedas, pongo o termômetro de infrarrojo, 40 grados, 70 grados. Esta roda está presa. Sim, então você pode fazer uma série de medições. Estávamos falando de encendido. Cliente ingressou em meu taller, está com um auto com motor de 8 cilindros e habla para mim, Hiro, meu auto está com motor falhando. Eu quero saber muito rapidamente qual cilindro está falhando. Agarro o termômetro de infrarrojo em múltiplo de escape. Cilindro 1, 350 grados. Cilindro 2, 360. Cilindro 3, 200 grados. Este cilindro está falhando. Mira como você pode usar para muitas coisas. Sim? Então, pode usar termômetro de infrarrojo. Acá, alguns tips. Siempre que cambiamos los precalentadores, tenemos que cambiar el juego de precalentadores. ¿Sí?
Nos autos mais antigos, sempre teníamos uma luz que parecia um resorte que se prendia em la tabla de instrumentos. Quando se apagava, você podia partir com o motor. Hoje não temos mais isto. Sim? Então, os coches mais novos não há mais este tipo de luz. E os coches mais novos também, se há uma falla de precalentador, a luz de injeção se prende em la tabla. Não é luz de resorte, é uma luz de injeção. E les comento algo que é muito interessante. Se é um coche mais antigo, sempre que prendo a clave, temos acionamento de precalentador. Se é um coche mais novo com injeção eletrônica diesel, quando prendo a clave, o sistema de injeção monitoreia a temperatura do motor. Se o motor está caliente, não necessito acionar precalentadores. Então não se aciona se o motor está caliente. Então tem que mirar que tipo de generação estamos trabalhando para sempre fazer os chequeios. E algo que nós temos que falar são as bujías falsas. Aí você habla, Hiro, ¿tiene bujías falsas? Sim, temos. Como eu identifico que uma bujia é falsa? Por exemplo, acá você não consegue poner a tuerca de la bujía. Acá a contramarca está mala, a contramarca. Acá você saca a arandela de la bujía. Mira, temos problemas de dimensões de empaque. O logo NGK está desalinhado. Aí você habla, Hiro, mas toda a bujía falsa tem uma qualidade muito duvidosa. Não, há bujías falsas que você mira na bujía. Não creio que é falsa, não sei se está boa. Teníamos uma bujía acá de Sudamérica que uma pessoa levou para Brasil. E eu mirei a bujía, tem algo distinto nessa bujía. Creio que é falsa, mas não tinha uma característica específica que você falava que era falsa. Quando nós hacemos o chequeio em raio-x de la bujía, hablamos, la bujía é falsa, porque a parte interna de bujía é distinta. Aí você habla, Hiro, em mi taller estou cambiando uma bujía. Como vou mirar se é falsa ou não? O primeiro item é preço. Então, por exemplo, uma bujía em um repuesto te vale $2,50, te vale $3. E você mira uma tienda vendendo esta mesma bujía por $1,70. O preço está muito diferente, muito baixo. Muito provável que é uma bujía falsa. Sim? E pode ter problemas com isso. Mira, acá estou fazendo uma prova de grado térmico em um auto de Renault. Motor Renault 3 cilindros, 1,0. Estou fazendo uma prova em dinamômetro. Então, auto está instrumentado acá. Estou fazendo uma prova. Se a bujía é falso, há provas de engenharia? Não. Se não há provas de engenharia, a bujía pode se sobrecalentar. Mira o dano em pistão desse coche. Esse coche é um Volkswagen Golf GTI 2.0 Turbo. $5,000 para reparar este motor por uma bujía falso. $5,000. Sentiram o problema? Sim, então sempre que você fazer compras em tiendas de bom renome. Sim, isso é muito importante para nós. E a principal característica é preço. E quando você compra uma peça NGK, o que você tem? Temos material promocional, visitas à la planta, charlas técnicas, atenção ao cliente, visitas técnicas, visitas de equipo promocional. Temos nosso website que é www.ngkntk.com.br. O website está em português. Aí você vai mirar uma bandeirinha de Brasil, pode cambiar para a bandeirinha de Equador
website está em espanhol. Então, há películas de capacitação. Você pode descargar para sua computadora uma tabla eletrônica e também em las tiendas de app de seu móvel, você pode descargar a tabla de aplicação NGK. Tem nosso correio dudas@nrkntk.com.br. Tem Facebook de NRK de Brasil e Instagram NRK Sudamérica. Senhores, alguma dúvida? Não? Pablito, ¿quer hablar algo, Pablito? Señores, gracias por su atención. Gracias. Señores, muy buenas. Oh, ya me toca presentar a mí el nuevo curso. Más o menos vamos a tomar 2 horas y media más, no hay problema. No, hay una ventaja, tienen un justificativo porque vamos a entregar un certificado, ¿no? ¿Sí? 2 horas y media, no hay problema. Una pregunta. ¿Cómo se representa el grado térmico en una bujía? Alzando la mano. Correcto, por ahí también me dijeron el número. ¿Qué tipo? Usted también dijo, ¿no? La diferencia de precalentadores. Hay 2. ¿Cuáles son? Perfecto. Chunta, me faltó bastante, ¿no? Ya voy para atrás. ¿Para qué sirve el tubo de goma que estamos entregando? La señorita, la señora, las señoras, ya le doy a las señoras. Mucho la presencia y quiero que se den un fuerte aplauso, ver el horario, ser puntuales. Gracias por venir. Un excelente grupo que nos sentimos muy agradecidos por ustedes. Si no fuera por ustedes, nosotros no estaríamos acá. Un agradecimiento al señor Loja, al presidente del gremio. Un fuerte abrazo. Gabriela nos va a ayudar a entregar los certificados y mientras a los que se entregue el certificado hay un refrigerio porque ya estamos más tarde. Por favor, y nos acercamos a los que se esté entregando el certificado. Va a darnos el directivo del gremio unas palabras. Bueno, muy buenas noches con todos los compañeros. Queremos hacerle llegar nuestro mejor agradecimiento al ingeniero Heredia y al técnico brasilero por esta capacitación. Creo que merece un gran aplauso, ¿verdad? Además, quisiera que nos acompañen posteriormente porque va a haber otras charlas, pero esta es una extraordinaria charla y le agradecemos una vez más. Muchas gracias. Gracias, amigos.